Livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 17, verso 17. 17 do Evangelho de São João. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes e a todos os nossos irmãos através da internet. Que Deus possa abençoar a todos. Abriram aí para nós lermos a Escritura, São João 17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que eu os tenho amado, eles como me tens amado a mim. Nosso Pai, nosso amado Jesus, oferecemos nesta noite, Pai, toda a nossa adoração a Ti, todo o nosso prazer, a nossa alegria, nossa reverência, nosso temor. Oferecemos a Ti já, Pai, cânticos de adoração, mas queremos também Te adorar, Pai, enquanto pregamos a verdade da Tua palavra. A perfeita adoração vem daqueles corações que podem crer na palavra, Pai, porque de nada lhes servirá, Pai, os hinos que podemos cantar, se não tivermos a Tua palavra da verdade. Por isso, Senhor, que Tu possas nos ajudar enquanto caminhamos na Sua luz, que o nosso caminho possa ser iluminado cada dia mais com a verdade, Pai, que tenhamos a revelação perfeita da Tua vontade para a nossa vida. Toma nosso coração, nossa vida, tudo o que temos, Pai, queremos depositar ao altar do Senhor, e que, ó Pai, possamos receber de Ti nesta noite o alimento precioso da Tua palavra. Toma o controle de cada espírito aqui presente, Pai, e domina os espíritos que estão lá fora, Pai, para que o Seu trabalho possa ser, ó Pai, apreciado pelo Teu grande Espírito Santo. Abençoa cada irmão através da internet, aonde eles estiverem também, que eles possam ser abençoados com a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos as Tuas bênçãos, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que a gente colocou ali, né? Se Deus nos permitir, porque o tempo é curto, né? E às vezes não damos conta de atingir o assunto, mas como nós lemos aqui a respeito da unidade de Jesus com o Pai, e a unidade do Pai e Jesus conosco, a perfeita unidade, né? Se Deus permitir, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a unidade de Brana, a perfeita unidade. Jesus e Brana, a perfeita unidade que Deus fez com o sétimo anjo. Amém? Nós estivemos então ali ontem, né, em Taubaté, fomos muito abençoados ali, com o companheirismo com os irmãos ali, né? E hoje nós estamos aqui também para fazer o nosso companheirismo, cercarmos a mesa do Senhor, cumprirmos a palavra do Senhor, a ordenança de Deus, né? Tomar o pão, tomar o vinho, comer o pão, lavar os pés, com revelação, tá certo? Nós servimos a Deus com revelação. Nós obedecemos a Deus porque temos revelação da nossa posição com Deus, né? Então nós falamos ali ontem um pouquinho sobre a seriedade, né, com que devemos levar a palavra de Deus, porque Deus não toma
o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus tem estabelecido a sua palavra e Ele espera, como Ele esperava de Adão e Eva, que creiamos nele e guardemos a sua palavra. Quem crê, obedece. Não adianta as pessoas dizerem que crê em Deus, que não é ateu, quando não guarda a palavra de Deus e nem crê nos mandamentos do Senhor. O que você tem é uma raça ateia de pessoas que professam uma coisa e vivem outra. São pessoas de natureza hipócrita. Jesus falou isso, chamou eles de mentirosos, porque se você diz que crê em Deus e que ama a Deus, você guarda a palavra de Deus, você procura saber o que é que Deus tem para você. Nós estamos aqui, o profeta diz que nós temos que ir diante de Deus e haver com Deus o que Ele quer de cada um de nós. Você não está aqui por acaso. Deus teve um propósito de nos colocar aqui. E nós, que somos crentes em Deus, devemos ir a Ele e saber o que Ele tem para as nossas vidas. E nós sabemos por revelação que o que Ele tem para as nossas vidas é a sua palavra. E nós estamos diante de Deus como Adão e Eva estiveram, com uma palavra de vida e uma palavra de morte, com o livre-arbítrio de escolher aquilo que você deseja fazer da sua vida. Então nós sabemos que Deus, Ele é conhecido por sua grande bondade, tá certo? Quando se fala de Deus, você pensa em um Deus de infinita bondade, um Deus de infinito amor. A própria palavra diz que a essência de Deus, a natureza de Deus, Deus é amor. Deus é amor. Então Deus é amor e o amor é bom. O amor é bom. Então Deus é conhecido por sua grande bondade, mas nunca podemos esquecer também que Deus também, Ele é muito conhecido por sua justiça. Você não tem bondade sem justiça, tá certo? A bondade e a justiça, elas andam juntas. Deus, para Ele ser bom, Ele tem que ser justo, e para Ele ser justo, Ele tem que ser bom. Então você não separa a bondade da justiça e nem a justiça da bondade. Mas as pessoas preferem ficar só com a bondade de Deus. Elas não querem averiguar o castigo que acompanha a justiça de Deus. Elas não querem aceitar a severidade deste Deus bom, que é sua justiça. Porque Deus, Ele é bom, mas Ele também é muito severo em guardar sua palavra. A sua palavra de bondade e a sua palavra de justiça. As pessoas vão ser condenadas, não porque Deus é ruim e que Deus quer matar as pessoas, que Deus quer punir as pessoas, não. Deus, Ele pune as pessoas porque Ele é bom, Ele é justo. E Ele deu para nós, nesta noite, o livre-arbítrio de escolha. Como nós mencionamos ontem, Deus é bom, porque nos dá o livre-arbítrio de escolha, liberdade para escolher e decidir o que você quer fazer com a sua vida. Deus não quer robôs, Deus, Ele quer filhos. E Ele, para ser um Deus justo, tem que colocar diante de nós, como Ele fez diante de Adão e Eva, os dois caminhos. Para você não acusá-lo de ser um Deus injusto. Porque a justiça de Deus é que Ele nos dá, a justiça e a bondade de Deus é que Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher, porque a liberdade faz parte da bondade de Deus. A liberdade que Deus dá faz parte. Então, escolher o quê? Que tipo de semente você quer plantar? Decidir o que você quer fazer com a sua vida. Você tem liberdade para tomar a sua própria decisão. Você tem livre-arbítrio e direito de fazer o que você deseja da sua vida. Escolher a semente que você quer semear, o plantio que você quer ter na sua vida, no seu coração. Esta é a bondade de Deus. Mas o profeta ensina para nós que a escolha da semente, a escolha do plantio, ela é opcional. Você tem direito de escolher. Mas a colheita, ela é obrigatória.
A gente tem que estar ciente disso, o ser humano tem que estar ciente disso. A palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai ceifar. Porque isto foi uma lei que ele colocou ali no princípio da criação. A lei da reprodução da semente foi colocada na criação natural, né? Na criação física. Mas esta mesma lei de semeadura e colheita foi colocado também no espiritual do homem, porque nós somos um homem natural, que temos uma colheita natural na nossa vida, mas também somos homens e mulheres espirituais, que temos uma colheita espiritual na nossa vida também, tá certo? Então a plantação, o plantio, o que você vai plantar, a semente, o tipo, a escolha do que você vai fazer da tua vida, Deus te dá esse direito, você escolhe, é opcional, você faz, escolhe o que você desejar, mas temos que estar ciente. A lei da reprodução é que a semente produziria conforme a sua espécie. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, isso seja no campo natural e no campo espiritual. E a gente tem que estar ciente, a plantação, a semente, quando se faz a semeadura, é uma ou duas sementes que se planta, né? Como o milho é uma semente que planta. Quando ele cresce e dá a colheita, olha quantas espigas dá uma semente, quantos grãos tem naquela espiga, né? Então, planta-se uma semente, colhe-se milhares de sementes. Então nós temos que estar cientes disso. Isto é no campo natural e no campo espiritual. Tudo que o homem e a mulher ela vai colher, não tenha dúvida disso. Seja qual for a semente, você vai colher. Então Deus, quando começou a sua criação, Ele estabeleceu isso, né? Cada semente produz conforme a sua espécie, né? E a espécie vai estar nela para produzir aquela semente. E à medida que Deus criava as coisas naturais, Ele colocava suas leis dentro das coisas naturais, né? Porque tudo vai produzir conforme a sua semente. E na forma espiritual também, aquilo era colocado dentro de cada homem, né? A produção espiritual, né? Então Ele tem também a sua parte natural e a parte espiritual. A Bíblia diz que aquilo que foi criado foi feito daquilo que não se vê. A criação natural é o reflexo da criação espiritual. Nós somos naturais, mas estamos refletindo o espiritual que Deus fez. A vida natural e a vida espiritual tinha as mesmas leis de reprodução. Então, por isso, meu irmão, você deve ser criterioso nesta noite, criteriosa, né, com o que você vai fazer da sua vida. Que tipo de semeadura você vai fazer com a sua vida, com o que você fala, com o que você faz, com o que você pensa, porque tudo que sai do ser humano é uma semeadura, seja ela boa ou ruim, é uma semeadura. Tudo que você fala é uma semente que você lança, tudo que você pensa é uma semente que você lança, tudo que você olha é uma semente que você lança, tudo que você faz é uma semente que você está lançando. O homem, ele é o coração do homem é um verdadeiro plantio. Foi isso que Jesus falou sobre o coração do homem? Então você deve ser criterioso com o que você faz da sua vida. O profeta diz que quando chegamos à nossa idade de responsabilidade, quantos sabe qual que é a idade de responsabilidade? Alguém sabe aqui? Ninguém sabe? O profeta diz que é 12 anos a idade de responsabilidade. O profeta disse: se não fosse um demônio pairar sobre a minha vida quando eu tinha 12 anos, para aceitar a palavra de Deus, o Senhor Jesus, e para que eu fosse perdoado, ele teria sido salvo quando tinha 12 anos. Então, a partir dos 12 anos, começa a semeadura de cada ser humano. Isso é bom para os pais ensinar isso para os filhos, né? Porque às vezes os filhos ficam esperando, como o Brana diz, não, você é muito jovem, você ainda tem que compreender, entender, mas se nós, os pais, não explicarmos para os nossos filhos que ainda não são batizados,
o verdadeiro motivo pelo qual devemos ir a Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados e recebermos o nome dele no nosso batismo, às vezes falta isso da nossa parte, né? Mas os filhos têm que saber nesta noite que a partir dos 12 anos, né, a partir dos 12 anos começa uma vida de responsabilidade para aquele homem, para aquela mulher, e o que ele falar, o que ele fizer, vai ser a sua semeadura dali por diante. Deus vai cobrar de cada homem e de cada mulher, depois dos seus 12 anos, o que ele fez da sua vida, qual foi a semente que ele escolheu colocar no seu coração, qual é o caminho que ele desejou trilhar, tá certo? Então o homem, ele tem responsabilidade com aquilo que ele fala, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pensa. A partir dos seus 12 anos, ele vai dar conta de tudo o que ele fizer a partir dali. Então os nossos jovens filhos e filhas que ainda não foram batizados, devem pensar seriamente nisto, porque depois dos 12 anos, se você partir desta terra, sem o sangue de Cristo, para expiar o seu pecado e perdoar a maldade, tá certo? Porque a Bíblia diz que viemos ao mundo falando mentiras, em pecado nos concebeu a nossa mãe, e nós temos o nosso tempo de inocência, até os 12 anos somos inocentes diante de Deus, mas a partir dos 12 anos, nós vamos dar conta do que fazemos, tá certo? E cada homem e cada mulher, cada jovem, que já passou dos seus 12 anos, está diante de Deus como Adão e Eva, com um caminho para escolher, tá certo? Você vai se alimentar da árvore da vida, que é a palavra de Deus e os seus mandamentos, ou você vai desejar a árvore do bem e do mal, que é a incredulidade do pecado, tá certo? Então, nós devemos alertar os nossos filhos, que depois dos seus 12 anos, eles são devedores para com Deus, por causa do pecado, né? O pecado, ele veio desde o princípio, quando Adão e Eva, eles falharam para com Deus, de escolher a vida, a palavra, a árvore da vida, tá certo? E Eva foi enganada, e enganou Adão, e houve ali uma grande sentença sobre eles, e como nós falamos ontem, isso está diante de cada ser humano, né? Cada ser humano também tem o direito de escolher, e nós temos diante de nós a árvore da vida, que é a palavra de Deus, e nós temos também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a incredulidade de Satanás, seja através da ciência, do mundanismo, ou seja através de interpretações de religiões feitas por homens. Cada igreja denominacional é uma árvore da ciência do bem e do mal, tá certo? Mas Deus tem, nesse jardim satânico, que o profeta chamou o Éden de Satanás, ele tem a árvore da vida, que é a palavra do dia, uma mensagem que Deus traz, porque Deus é justo, irmão. Deus é muito justo, ele dá para nós a palavra do dia, para escolhermos a coisa certa, mas está diante de nós também a coisa errada. Nunca Deus vai ser cobrado de não dar para nós a opção certa. Nós temos a opção de escolher o que é certo, examinar as Escrituras. Se você cuida ter vida eterna, o Senhor Jesus disse isso: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Qualquer ser humano, homem e mulher, que tem um desejo de viver eternamente, que espera morar no céu, que espera ser salvo, ele tem o dever de examinar a palavra, averiguar a palavra, comparar coisas espirituais com coisas espirituais. As pessoas, elas não chegam ao conhecimento da verdade, porque elas não se importam com a verdade. A raça humana, ela está degradada, corrompida, poluída por todos esses espíritos malignos que você vê aí, chegando no seu maior auge, é porque eles não tiveram desejo de conhecer a Deus. Veja a coisa tão tremenda e sobrenatural que é este livro chamado a Bíblia, que Deus deixou para nós, intocável pelo homem, tá certo? Porque Deus fez com que este livro fosse a palavra dele, intocável, porque Deus é justo e bom. Ele tinha que deixar perante cada ser humano que viesse em cada geração o caminho do bem e do mal. Deus estaria na terra, o diabo também, porque o profeta diz que o homem, o cristão, nunca vai se ver livre do diabo. Mas tem uma coisa, o diabo também nunca vai se ver livre do homem, do cristão,
aquele que crê em Deus. Então nós estamos aqui fazendo a nossa escolha, e Deus, Ele foi tão bom, que Ele guardou sua palavra, para que nós crêssemos nesse livro, sem duvidar de um jota ou tio. Isto aqui é a pura e inadulterada palavra de Deus, porque como Deus vai julgar o mundo, se Ele não tivesse a sua palavra como opção de escolha para nós? Então nós vamos chegar lá no dia do juízo, sabendo que nós tínhamos a palavra para escolher, mas muitos não quiseram e não se importaram de ter conhecimento da verdade. A Bíblia diz que para esses que não se importam com a palavra, que não tem desejo de vir à igreja, que não se importa de ler as Escrituras e procurar o que Deus está fazendo, muitas pessoas não veem o que você vê, o que nós vemos, irmãos, porque eles não estão se importando. É como as igrejas, falou de Jesus, amém. Eles acham que falou de Jesus, está salvo. O povo da mensagem não é diferente. Falou de Brana, amém. Não é assim que Deus trabalha. Deus tem uma verdade absoluta para que nós coloquemos nossa fé naquilo, sem duvidar, e para que tenhamos segurança daquilo que temos crido. Amém? Amém. Então, Deus tem uma mensagem verdadeira e Deus tem uma mensagem que é falsa. As duas vinhas, elas caminham juntos. A verdade e a mentira estão lado a lado. O bem e o mal está lado a lado para fazermos nossas escolhas. Então, eu creio que os jovens que ainda não foram batizados, dessas famílias que a gente conhece aí através da internet, que são jovens de boa índole, que obedecem os pais, que amam o pai, que respeitam o pai, que tem uma criação diferente, somente falta o batismo na vida deles e o Espírito Santo preencher o coração deles. Então eles têm nesta noite responsabilidade diante de Deus, e se você não aceita isto, é como o profeta disse na mensagem Crendo em Deus. Por que estes jovens muitas das vezes não aceitam, não querem Jesus? Olha aqui, a mensagem Crendo em Deus 201, a única coisa que me impediu de ser salvo, quando eu tinha 12 anos de idade, foi porque um espírito pairava sobre mim, um demônio, dizendo, espere um pouco mais. Esta é a razão pela qual eu e você não foi salvo quando entrou naquela idade de responsabilidade, 12 anos. Um espírito, você pegou isto em uma turma, aquilo pairou sobre você e continuou sobre você. Você, nós queríamos fazer o correto. Não existe um homem, preste atenção, não existe um homem, uma mulher que tenha a sua mente sã, que não deseje fazer o certo. Está certo? Bom, todo homem e mulher que vem na terra, ela vem com esta expressão em sua vida, isso é natural, tá certo? Você pode tomar essas crianças, mesmo até chegar à idade de 12 anos, esses menininhos, essas crianças, elas sabem o que é mentira, elas sabem o que é certo e o que é errado, elas sabem quando elas fazem coisas que não deveriam fazer, porque aquilo faz parte do homem e da mulher que Deus criou. O profeta diz, nós não fomos feitos para mentir, nós não fomos feitos para odiar, nós não fomos feitos para roubar, nós não fomos feitos para julgar a vida alheia, pensar mal de um, pensar mal de outro. Quando nós o fazemos, nós estamos indo contra a natureza de Deus, e mesmo que não sejamos cristãos, um apito soa dentro de nós. Aquilo mostra a nossa queda, a nossa situação caótica do pecado. Então, não tem um ser humano na sua mente sã que não saiba que ele precisa de salvação, precisa do recurso do sangue de Cristo da cruz do Calvário, porque isto já faz parte do ser humano. O profeta diz que Deus criou o ser humano com uma natureza para desejá-lo, está dentro do homem já isto por natureza, mas o homem, pela incredulidade e por este espírito de demônio que paira sobre o mundo, impede eles de aceitarem Jesus, de fazerem o que é certo, de crerem no que é correto. Então veja, um homem,
uma mulher que não tenha sua mente sã, que não deseje fazer o que é certo. Outra mensagem, o profeta diz: todo homem, toda mulher que não aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele tem um problema mental, ele não está bem, né? Mas tem algo que não deixa que ele o faça, o que é certo. A congregação diz: amém. E ele diz: é o diabo. O profeta diz: aleluia. Cristo pagou sua cura e sua salvação. Então, é isto, muitas das vezes, que os nossos filhos, nossas filhas, elas não pedem o batismo, elas não clamam pelo sangue de Cristo, é porque há um espírito de demônio pairado ali, para que eles continuem a seguir suas vidas, como muitos dizem aí no mundo, né? Os incrédulos dizem: eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, porque Deus vai me condenar, né? O profeta diz: você pode ter nascido e sido criado dentro de um cômodo, sem nunca ver a luz do dia, sem nunca ter escutado um palavrão, sem nunca ter feito nada na sua vida. Você pode ser criado toda a sua vida sem ouvir nada que aborreça a Deus, sem falar nada que aborreça a Deus, sem olhar para nada que aborreça a Deus. O profeta diz: a sua alma é tão negra e suja quanto as paredes do inferno, porque a nossa condenação já está no nascimento. Nós nascemos mortos em pecado, delitos e ofensas. Nós somos filhos da ira, diz a Bíblia. Somos por natureza, por nascimento, filhos da ira. Precisamos do sangue de Jesus Cristo, certo? E é isso que precisa ser pregado para as pessoas, que se elas não aceitarem Jesus Cristo, o sangue de Cristo, para a salvação da vida delas, tomarem o nome do Salvador sobre elas, elas irão para o inferno, porque estão condenadas. Agora, isto é rudimento, né? Mas às vezes a gente precisa falar alguma coisa nesse sentido, para clarear. Quantas pessoas eu penso hoje que não sabia da idade da responsabilidade, que é 12 anos, né? Que precisava saber. Os pais, né, que ficam às vezes esperando pela voluntariedade do filho e da filha pedir o batismo, né? Depois que você orientar seu filho e sua filha, que eles devem suas vidas a Deus, que eles são responsáveis agora por suas vidas, agora é com eles, tá certo? Eles devem fazer a escolha, eles devem decidir por suas vidas, né? Então, com 12 anos, você começa a sua vida de plantio. A partir dali, você dará conta de cada palavra que você falar. A partir dos 12 anos, você vai dar conta de cada mentira que você contar, tá certo? De cada coisa ruim que você fizer. Ali começa o plantio de cada homem e de cada mulher. Você sabe que muitas vezes o homem e a mulher, depois que se convertem, ele ainda continua colhendo coisas que ele fez lá no passado. Porque o profeta diz que nós não vamos escapar. Deus não pode. Se Deus tira algumas coisas que precisamos colher na nossa vida, Ele não seria justo. Então, nós temos que nos conscientizar. Se eu quero colher coisas boas, eu tenho que plantar coisas boas, né? Se eu quero ter uma colheita de amor, eu preciso dar amor. Se eu quero ter uma colheita de coisas boas, eu preciso dar coisas boas, né? Se eu quero ser amado, eu preciso dar amor, né? Tudo isso faz parte da nossa vida. Então eu tenho que saber o que eu estou plantando, eu tenho que saber que eu vou colher. O profeta vai mostrar isso para nós aqui, e eu creio que nós não vamos conseguir chegar no nosso assunto. Então, o que o Senhor Jesus disse? O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Não é isso? O homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Jesus disse isso aí. O homem dará conta e será responsabilizado por isso. Você será responsabilizado, cobrado por Deus, por esse Deus que é bom, como um juiz bom e justo, vai nos pedir
conta daquilo que fizemos e falamos. Cada palavra, diz o Senhor Jesus, cada palavra ociosa, sem produtividade, né? Ociosa, que não serve para nada. A palavra ociosa é aquilo que sai da nossa boca, que não edifica ninguém, que só traz amargura e tristeza para aquelas pessoas que ouvem. Palavra torpe, isso é uma palavra ociosa, palavra que não agrada a Deus. Às vezes cristãos, conhecedor da palavra, da mensagem, ainda conta piada suja, ainda ouve piada suja. Isso aí é ociosa, que Jesus falou. Cada homem, cada mulher dará conta de cada palavra ociosa que ela ouviu ou que ela falou. Tá certo? Porque o que fala é errado, mas o que ouve também é. Você não tem desculpa. Mentiras, calúnias, difamação, falso testemunho, palavras de escárnio, tudo que você fizer e falar, o Senhor Jesus está dizendo, você vai dar conta. Palavra que não agrada a Deus, que difamam, que não edifica a vida das pessoas, que entristece as pessoas, sem produtividade, magoa sem motivo, tudo isto sai do coração do homem e da mulher. O coração do homem e da mulher é uma sementeira, é uma sementeira, mas Deus diz, não erreis, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele ceifará. Por isso, meu irmão ou minha irmã, olha o tipo de tesouro que tem em seu coração, que tipo de semente você tem no celeiro do seu coração. Faça a escolha da semente certa, né? Você vai semear, se você semear amor, você vai colher amor, tá certo? Se você semear bondade, cuidado, alguém vai ter amor, cuidado, bondade com você, tá certo? Se você semear ódio, inveja, amargura, orgulho, egoísmo, desprezo, tudo isso vai colher. A pessoa e o homem e a mulher tem que estar certo disso. Amém? Porque é uma semeadura. Você planta, se você planta, semeia estas coisas nas pessoas, sejam más ou ruins, alguém vai plantar isto em você. Você sabe que a sua semeadura vai ser a colheita de alguém. E vice-versa. Talvez a sua colheita é a semeadura de alguém. Porque o que eu faço eu recebo. E é de outra pessoa. Tá certo? Às vezes nem é o profeta, nem é da mesma pessoa que você recebe, de outra pessoa. E quando você está semeando amor, gentileza, bondade para a sua irmã, para o seu irmão, isso aí é uma colheita que o seu irmão e a sua irmã está recebendo. Conforme você semeia no seu irmão, semeia na sua irmã, ela está já colhendo, porque ela semeou aquilo também. Então aquele que semeia é o outro que colhe, e aquele que colhe é o outro que semeia. Filho que não respeita o pai, ele vai colher isso quando casar e tiver filhos. Filhas que não respeitam a mãe, quando ela casar e ter filhas, elas vão receber isto. Porque tudo que o homem semear, ele ceifará. Tudo aquilo de ruim que nós fizemos na nossa incredulidade, Deus vai nos perdoar, mas tem coisas que nós vamos ainda continuar colhendo, porque é a lei da semeadura. O homem colhe aquilo que ele semeia. Olha, nós deveríamos sair daqui com um novo pensamento a respeito do que falamos, do que pensamos, da forma como agimos. Porque às vezes a gente passa por alto, né? Então, o marido que não ama a sua esposa, aguarde sua colheita. A mulher que não respeita o seu marido, aguarde sua colheita. Porque quando você ama sua mulher, você está semeando. Tá certo? A mulher, quando reverencia e respeita o marido, está semeando. Então, irmãos, fale das pessoas aquilo que você gostaria que elas falassem de você. É isso que o profeta ensina. Faça pelas pessoas aquilo que você gostasse, que você gostaria que fizesse por você. Às vezes queremos ouvir boas coisas a nosso respeito, porque é muito bom, né?
quando alguém fala boas coisas a seu respeito. Mas você está vendo as boas coisas que as pessoas fazem também? Então nós devemos fazer para as pessoas aquilo que desejamos que façam conosco, né? Mas não faça para as pessoas aquilo que você não quer que faça com você. Não fale das pessoas aquilo que você não quer que fale de você, porque é uma semeadura. Tudo aquilo que recebemos das pessoas, dos filhos, dos pais, dos irmãos, é aquilo que estamos dando, fazendo, falando. Se você quer respeito e amor, respeite e ame as pessoas. Amém? O que você está recebendo das pessoas é aquilo que você está dando, semeando. Então a semeadura de uma pessoa pode ser o plantio disso que você está fazendo. As pessoas agem loucamente, como se não fossem enfrentar Deus, um juiz, e dar conta. Elas pensam que Deus, como o profeta diz aqui, a mensagem sabedoria versus fé, ele diz aqui, no meio do parágrafo de 84, a sabedoria tenta razoar e apresentar um caminho melhor. Agora, isto é exatamente o que Satanás disse para Eva. Agora, você não vai morrer, não é isso? Você não vai morrer, Eva. Ele mentiu para Eva. Você não vai morrer. Com certeza você não vai morrer, desacreditando a palavra de Deus. Sabe o que ele usou? É o que as pessoas usam aí, e é o que as pessoas pensam. Porque Deus é um Deus bom. Porque Deus é um Deus bom. Acha que elas não vão ser condenadas. Eu não fumei, eu não bebi, eu não roubei. Por que Deus vai me condenar? Isso é incredulidade. Você não vai ser punido porque você cometeu o pecado. Não. Você vai ser punido porque você descreu da palavra. A punição é uma consequência da incredulidade. O juízo que vem sobre as pessoas é resultado da incredulidade. Eva e Adão e a serpente foram punidas por uma sentença dura, porque eles descreram da palavra de Deus. E nós estamos na mesma base. O profeta diz assim: não espere você chegar no céu com nada mais, nada menos do que toda a palavra de Deus. É um pontinho só. Ele é um Deus bom. E a única maneira que eu posso confiar que Ele é um Deus bom, é sabendo que Ele ficará com a sua palavra. Porque as pessoas imaginam a graça, Deus trouxe a graça através de Jesus. Então eu posso fazer o que quer, que a graça já me salvou. Não, você é um desgraçado. Quando você acha que porque Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou o seu pecado, que você não deve mais, e começa a andar da forma como deseja, fazendo o que não presta, pecando, você está fazendo uma desgraça da graça de Deus. Existe uma lei na graça, como nós falamos ontem. Existe uma lei na graça, é a lei da fé. Porque se você não tiver fé para obedecer a palavra de Deus, você continua perdido no mundo, e vai ser um condenado no fim. E sabendo que Ele ficará com a sua palavra, como você pode esperar que eu seja de confiança, se eu não sou confiável? Se eu te falo uma coisa e faço outra coisa, minhas palavras são bastante incertas. A única coisa que faz dele um Deus bom é porque Ele falou sua palavra. E nós estamos supostos a viver pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem bom, diz o Senhor Jesus, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Mas se no coração do homem e da mulher não tem um tesouro bom, porque a boca fala do que está cheio o seu coração. O tesouro, se não tem nada de bom lá, ela não tem nada de bom para dar. Mas se não tem nada de bom lá dentro do coração de um homem e de uma mulher, é porque ela é uma incrédula e não crê na palavra de Deus. Porque no instante que você se arrepende dos seus pecados, é batizado e coloca no seu coração trilhar o caminho do Evangelho de Cristo, a sua semeadura muda. Depois da sua conversão,
A sua semeadura tem que mudar. Se você não amava, agora você ama. Se você não falava a verdade, era um mentiroso, agora você é honesto e fala o que é certo. Se você não olhava o que era certo antes de se batizar, depois do batismo, você olhe na coisa certa, faça a coisa correta, diz o Mombrana. Faça o que um cristão deve fazer, fale o que um cristão deve falar. Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus tem que ficar com aquela palavra, e isto é o que o faz dele um Deus bom. Agora, se ele tivesse dito: olha, Eva e Adão, vou deixá-los você passar com isto, eu vou deixá-los fazer isto, bem, está tudo bem, meus filhinhos. Bom, né? Parece ser de misericórdia, né? Mas e a palavra? Como é que fica? Como é que a palavra de Deus fica? Eu vou sair por aqui, ora, ele seria um Deus, o profeta diz, vai e vem, entende? Ele não seria Deus, ele seria um só homem comum, mas para ele ser um bom Deus, ele tem que ficar com a sua palavra. É o que nós estávamos falando ontem, a respeito do fundamento que Deus trouxe através do Evangelho de Cristo. Deus veio, morreu, trouxe um evangelho de salvação para que eu e você cresce neste evangelho e vivêssemos por este evangelho, se eu espero ser salvo. A mesma coisa é a fé de rapto. Deus desceu do céu neste anjo forte, trouxe para nós os mistérios de toda a Bíblia, revelou 7 selos e 7 trovões, formando para nós uma base, um requisito, para que nós colocássemos nossa fé naquilo que vai nos dar direito ao arrebatamento. Porque o evangelho crido e obedecido nos dá direito a sermos salvos. E as revelações contidas dentro dos 7 selos, 7 trovões, nos dá direito de sermos arrebatados. Eu tenho que aceitar Deus na base de sua palavra. Ninguém vai ser salvo sem obedecer o evangelho, meu irmão. É a lei da fé, da graça. Ninguém vai subir no arrebatamento se não crer em 7 trovões. É o requisito, a base que Deus trouxe para nós. Se eu espero ser arrebatado, raptado, eu tenho que ter fome e sede por saber o que eu tenho que fazer. Não foi isso que você fez quando você se viu perdido no mundo? Você procurou na Bíblia o que você deveria fazer para ser salvo. Não foi isso que os discípulos, aqueles irmãos, falaram no dia de Pentecostes, quando foi pregado para eles o sacrifício de Cristo, a condenação de Deus? O que eles falaram? O que faremos, varões e irmãos, para ser salvos? Aí Pedro subiu na plataforma lá na sua caixinha de sabão. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o Espírito Santo. Esta promessa é para todos nós. Esta é a base. Pedro estava construindo sobre a pedra fundamental de esquina que é Cristo, a base, o fundamento. Tá certo? E agora, quando chegamos na mensagem de William Branham, nós temos que saber o que vai dar-nos o direito de subir neste arrebatamento. O profeta disse e explicou para nós. Nós precisamos de 7 trovões para dar a esta igreja fé de arrebatamento. Se eu tenho fome e sede de subir no rapto, eu tenho que ir a Deus, ao 7º anjo, para saber o que eu preciso. E sabe o que eu preciso para ser arrebatado? É o que João fez. Deus mandou: João, você quer ser arrebatado? Vai ao anjo forte, toma o livrinho, come-o. Ele vai ser doce na sua boca e amargo no seu ventre. Mas este livrinho aberto vai te dar fé de transformação. É o que toda a igreja da mensagem que deseja ser raptado teria que buscar em Deus. E teria que ir ao seu Senhor, o Senhor Branham, que manifestou em carne para nós, saber o que eu preciso fazer para me ser arrebatado agora, porque salvo eu já sou. 7 trovões dará a esta igreja fé de transladação. O que o profeta diz? Nós não temos tido nenhuma sacudida de Deus ainda. A igreja não tem tido nenhum reavivamento verdadeiro de Deus. O profeta diz: esta igreja precisará de 7 trovões para dar a ela este grande reavivamento, que colocará ela na base, no fundamento do rapto, que é 7 trovões. Então, é isso, meu irmão. Eu tenho que crer na palavra de Deus
e saber que a palavra de Deus vai ser cumprida. Então olha aqui, ele seria só um homem, mas para ser bom, ele tem que ficar com a sua palavra. E isto coloca cada filho, olha, se ele deixar este aqui cometer adultério, e este outro aqui beber um pouco, e este outro aqui mentir um pouco, é aquele caso, né, que as pessoas, elas são incrédulas e elas não têm responsabilidade. Só fumar um pouquinho não tem importância. Beber um pouquinho só socialmente não tem importância, é só um golinho. Não é assim? Não, filha, cortar só as pontinhas do cabelo não tem importância. Isso é Satanás que fala no ouvido das pessoas. Para Deus não existe pouco pecado ou muito pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu conto para os irmãos aqui uma mentira, e a prostituta ali com 4, 5 homens, eu sou tão culpado quanto ela. Se eu te defamo, falo algo mal que atinge o seu coração, o profeta diz, eu estou matando meu irmão. Eu sou tão culpado quanto cada assassino que está dentro das grades. Não existe pecadinho e pecadão. Mas só as pontinhas do cabelo. Eu te pergunto, da metade da cabeça para baixo é ponta. E aí? Qual que é o limite para cortar o cabelo da mulher? Só as pontinhas, mas e aí? Da metade para baixo é ponta. O que você vai fazer? O que a Bíblia diz? Ou deixa crescer, ou raspa a cabeça. Então, Deus é absoluto com a sua palavra. Não existe um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo. Ou ele está sóbrio, ou ele está bêbado. É o que o profeta diz. Não existe o homem perdido e salvo ao mesmo tempo. Ou ele é um salvo fazendo o que é certo, ou ele é um perdido fazendo o que é errado. Olha, este outro pode fazer isto e aquele outro fazer aquilo, e Deus deixa, e agora Deus me obriga a uma regra para entrar? Você acha? Deus é rigoroso comigo, não é com você? A Bíblia diz que Deus, Ele é justo e não faz acepção de pessoas. O mesmo direito que você tem de entrar no céu, é o mesmo direito que o ladrão, a prostituta tem. Deus não faz acepção de pessoas. E me obriga a uma regra a entrar, né? Aí vem as denominações. Não, gente, está todo mundo dividido, mas Deus vai tirar um pouquinho de cada igreja para salvar. Não é assim que eles pensam? E o povo da mensagem? Não, está tudo dividido na mensagem. Quem que vai no arrebatamento? Não, tem pessoas boas em cada grupo da mensagem. Sim, tem. Tem pessoas boas dentro da denominação também. Não, Deus vai levar um pouquinho de cada igreja da mensagem no arrebatamento. Por que Ele mandou 7 trovões então? Para que Ele desceu do céu nesta nuvem e trouxe uma base, um fundamento, para que nós pudéssemos nos colocar sobre esta pedra de revelação? Por que Ele condena um e salva o outro? Se é para Ele ser zeloso de sua palavra e cumprir a sua palavra, e agora eu tenho opção de eu crer ou não. Se você crer, você será salvo. Se você descrer, você está perdido. Deus não é um avocaduco. Olha, e me obriga a uma regra para entrar. Irmão, Deus trouxe sua palavra e Ele vai nos julgar pela palavra. Se eu não for salvo, é porque eu não criei como deveria ter crido, como diz as Escrituras. Se eu não for no arrebatamento, é porque eu não subi nesta base, nesta pedra fundamental, de fundamento para eu ser arrebatado. Está certo? Ele tem uma maneira, Deus tem uma maneira. Todos que tiverem de entrar, vai ter que passar por esta porta. Estreita é a porta, ou estreita, a Bíblia diz que a porta é apertado o caminho, poucos há que vai encontrar. Então as pessoas olham a graça de Deus e ficam olhando e achando que Deus é um bom Deus, um avocaduco, sabe? Que o netinho sobe nele, faz tudo, bagunça com ele, faz tudo que não pode com ele, ele está dando risada, não faz nada. Vem, lance seu pão sobre as águas, ele um dia voltará para ti. Semeie a semente certa, você colherá a colheita certa. Se você semear a semente errada, você colherá as coisas erradas. Você não pode ir para o leste e oeste ao mesmo tempo. Amém? Olha, 418, Hebreus, capítulo 6, parte 2. Agora, você diz, bem, nós podemos
nós não podemos apostatar. Absolutamente. Absolutamente. E quando você se apostata, você obterá isto. Não se preocupe. Abraão obteve isso. O restante deles obteve isto. E você obterá isto também. Não pense você que isto lhe dá direito de pecar. Não dá. Você pagará por tudo que você fizer. Você colherá o que você semeou. Você peca um pouquinho e colherá uma bacia cheia. Viu, jovens? Isto é certo. Mas, irmão, aquilo não quer dizer que você está perdido. É certo, Abraão colheu exatamente o que ele semeou, mas ele permanecia salvo. Amém? Semeia um pouquinho e colhe uma bacia. Semeia uma gota de água, colhe uma tempestade. Agora, vamos pensar seriamente, porque nunca mais seremos capazes de pensar após isto. Então, irmão, é uma oportunidade que nós temos na igreja de não só aquecer um banco, ocupar um banco, alisar um banco. É ver o que nós estamos fazendo da nossa vida, ver o que tem dentro do nosso coração de semente boa. Se não tem semente boa, vamos tirar do nosso coração as coisas ruins e colocar semente boa. Mostrar que nós temos um bom tesouro dentro de nós. Não vamos perder tempo. Já pensou? 30, 40 anos dentro dessa igreja e chegar no fim, ficar perdido? 30, 40 anos, agora mais 10, 20 anos, ouvindo mensagem de fé para o rapto e ficar na tribulação? Que crente que eu sou? Que crente que você é? Vamos levar a sério a palavra de Deus. Vamos semear as coisas boas que queremos receber. Vamos tratar as pessoas como queremos ser tratados. Vamos respeitar as pessoas como desejamos ser respeitados. Vamos pensar seriamente nisso. Eu gosto disso aqui. Irmão, nós não estamos num piquenique, diz o profeta. Nós não estamos aqui passando tempo. Nós viemos aqui para sermos responsabilizados pela nossa atitude. É um trono de julgamento. O profeta diz que cada era foi um trono de julgamento e um trono de misericórdia. O grande juiz supremo veio para te dar a sentença. Mostrar o que é certo e o que é errado, porque é isso que um juiz faz. Não é isso que um juiz faz no campo de futebol? É ele que determina o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus está aqui como juiz, para dizer para nós o que é certo e o que é errado. Olha, vamos pensar nisso seriamente, porque nunca seremos capazes de pensar após isto, depois que esta vida mortal acabar. Sua opinião, sua escolha é agora, você não pode escolher depois disto. Ao homem é dado viver uma vez só, depois disso, juízo. Tem nada de encarnar em sapo, barata e cachorro e outra pessoa, não. Isso aí é coisa de Satanás. Morreu, acabou, você vai dar conta do que você fez neste corpo. Como é que eu vou pagar em outro corpo, gente? Isso é incredulidade do diabo. Tá certo? Nós vamos pagar neste corpo. O profeta diz, depois da ressurreição do dia final, todos os pecadores terão o mesmo corpo para pagar naquele corpo. Sem o sangue de Cristo, o seu passado pregresso não vai ser apagado. É isso que o sangue de Cristo faz. Anula o nosso nascimento sexual, nos dá um novo nascimento com uma nova vida, uma nova natureza. Por isso, a velha vida, quando você realmente, com sinceridade, aceita Cristo, aquilo é jogado no mar do esquecimento. Deus nem se lembra do que você fez mais. Você deve colher agora, pois este é o dia da escolha. Faça a sua escolha para ela. Uma palavra. Olha, uma palavra, não o decálogo inteiro. Somente uma palavra. Eva duvidou de Deus, porque isso lhe foi apresentado daquela luz, que aquela palavra era duvidosa. A palavra de Deus não pode ser duvidada. Ele quis dizer exatamente o que disse, mas ela duvidou disto. Por quê? Isto foi lhe apresentado. Ó Deus, certamente ele não quis dizer aquilo, mas ele realmente quis dizer aquilo. Deus realmente leva a sério a palavra que ele diz. Mas as pessoas não são responsáveis, elas não são sérias com Deus. Mas Deus não é um Deus de brincadeira, Ele é um Deus sério. Está certo? É isto não precisa de nenhuma interpretação. Olha, irmão, não vai dar para nós entrarmos no título que nós fizemos.
tá certo? Fica para uma próxima oportunidade, porque eu creio que isso aqui é importante para nós, tá certo? Tenho sido falado, como poderei vencer? Parágrafo 40, tenho sido falado tanto que Deus é um Deus tão bom, até que eles tentam fazer dele simplesmente um grande avô caduco. Vê você? Mas ele não é. Ele é um pai de justiça e de correção, e o amor é sempre corretivo. O amor corrige, não importa o quanto isto fira, ele permanece corretivo. Uma verdadeira mãe corrigirá seus filhos, um verdadeiro pai corrigirá seus filhos. Vem, e você, se você simplesmente ficar manso e caduco e deixá-los, Deus não é um avô caduco como as pessoas pensam. Olha, preste atenção, Deus não vai enviar você para o inferno por ser um pecador. Deus vai enviar você para o inferno é porque você não se arrependeu e não tomou a Cristo como seu Salvador. Você se recusou a tomar a estrada certa, você se lança em tormento, você envia a sua própria alma ao destino eterno, por sua livre escolha moral de suas próprias ações e convicções. Deus não envia ninguém para o inferno, Ele nunca enviará. Os homens e as mulheres é que enviam a eles mesmos para o inferno, porque eles recusam aceitar o caminho da salvação. Oh, irmão, Deus não vai enviar ninguém para a grande tribulação. O povo que conhece a salvação, o povo da mensagem, é o homem e a mulher por não crerem que todos os mistérios da Bíblia foram revelados e que o sétimo anjo manifestou Jesus Cristo na terra com 7 trovões para nos mandar para a eternidade no arrebatamento. Só não vai no arrebatamento quem não crer no sétimo anjo e nos 7 trovões. Mas Deus trouxe do céu 7 trovões. Deus não está sofrendo, olha, Deus, Ele está sofrendo há muito tempo. Ele não quer que ninguém pereça, Ele nunca quis isto, mas o homem prefere andar na escuridão do que na luz. Muitas vezes por falta de humildade, por ouvir uma pessoa simples que Deus está usando, eles vão para o inferno, achando que são alguma coisa, que tem alguma coisa, e que ninguém mais tem nada. 99, o Deus desta era maligna. Deus é um bom Deus, eu já ouvi tanto isto, que até me enjoei. Deus também é um Deus de justiça, Ele não é um avô caduco, que pode ser empurrado aí e os seus netinhos não têm que os seus netinhos não têm nenhum pecado. Ele é um Deus de justiça e santidade. Ele provou isso no jardim do Éden através dos seus primeiros filhos. Olhe, você atravesse a linha de uma de suas palavras e você estará morto. Isso aqui é a voz do profeta. A mesma coisa se aplica hoje. Se eu quero ser salvo, eu tenho que me arrepender e vir na base do que Deus trouxe, não do meu pensamento, não da teologia de igrejas, de pensamentos de homens, não, é o que Deus falou que me salva. Se eu quero ser arrebatado, eu tenho que procurar saber qual é a base, a pedra fundamental, que eu tenho que me colocar sobre ela, aceitando os requisitos de Deus na minha vida, para me ser transformado. Amém? Amém. Só mais um pouquinho, irmãos. As pessoas tentam fazer de Deus um grande velho gordo avô caduco. Veja, e um bando de netos como pequenos Elvis e Ricks, que não há mal neles. Não Deus, Ele não tem netos, Ele é um pai. A pessoa tem que nascer de novo. Ele não é um avô bobo caduco. Quem não nascer de novo não verá o reino dos céus. É automático, meu irmão. Tem novo nascimento? Vai. Não tem? Fica. Mudou a sementeira? Vai. Continua semeando a coisa errada? Fica. Ele é um Deus de julgamento. A Bíblia fala que Ele é. Sua ira é terrível. Não vá você pisar nisso e esperar que a sua bondade, a bondade de Deus, um dia te tome no seu pecado e o leve ao céu. Se Ele fizesse isto, Ele excusaria tudo isto e teria aceitado Eva ou você,
Veja, e teria aceitado Eva. Ou você crê na palavra dele, ou você perecerá. Quando você crer na palavra dele, o sinal estará sobre você, o Espírito Santo. Amém? Último, para nós encerrarmos e termos a nossa ceia. Então você diz, irmão Brana, o que eu devo? Porque Deus teve que me deixar responsável? Porque um homem me representou, então eu morri. Porque aquele homem pecou, então sou um pecador por representação. Isto é correto. Você é um pecador por representação de Adão e Eva. Deus não põe a culpa em você por ser um pecador. Ele não põe a culpa em você porque você mente, rouba e pelas coisas que você faz. Ele não te culpa por ser um pecador. Ele te culpa porque por você não fazer alguma coisa. Há um caminho preparado para você. Você rejeita o caminho que Deus prepara. É por isso que Deus te condena. Pai Celestial, agradecemos o Senhor por esta noite. Queremos nesse instante dar, ó Pai, continuidade ao nosso culto de ceia, Pai. Muitas coisas desejaríamos falar aqui, mas o tempo é curto, Senhor. Mas queremos pedir a Tua misericórdia e a Tua graça para participarmos da mesa do Senhor. Ó Deus, cumprindo o nosso dever, cumprindo a nossa fé, amando a Sua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.